começou a integrar alguns aspectos da economia, que é uma área que eu, pessoalmente, em termos de investigação, tenho privilegiado, mas eu diria que falta um terceiro vetor, que é o vetor da mudança tecnológica, e que vou tentar também abordar de alguma maneira a seguir, assim como falta outra dimensão que é, quanto a mim, fundamental, que é a política de regulação dirige-se a uma indústria e a um conjunto de setores de atividade económica que, nomeadamente, são fundamentais para a própria sobrevivência do seu tecido industrial e do seu futuro. Ignorar isto, ignorar que deve haver uma preocupação com as políticas públicas no sentido da melhoria do setor e que a componente económica e tecnológica não deve ser considerada como duas das vertentes mais importantes, parece uma omissão que deve tentar ser corrigida e que, de alguma forma, eu vou tentar explicitar porquê. Saliento também só o facto, apesar das diferentes atividades que exerço, estou aqui na minha qualidade de professor e de investigador e, portanto, tudo aquilo que eu disser vinculo exclusivamente a mim próprio e não às entidades ou qualquer entidade a que eu esteja ligado. Ora bem, a primeira questão que eu coloco é o que é que justifica, ou qual é o quadro que justifica a intervenção em termos de regulação. Se nós pensarmos no quadro de natureza fundamentalmente económica, nós encontramos, no caso da comunicação social e, em particular, do audiovisual, razões explícitas para a intervenção no mercado. Ou seja, a regulação neste setor não surge exclusivamente porque é preciso garantir um conjunto de liberdades fundamentais, mas surge também porque estamos a falar de um mercado que, normalmente, sem regulação, não funciona obrigatoriamente da melhor forma. E, portanto, não há só razões de natureza social, ou constitucional, ou jurídica, mas há também razões de natureza económica, nomeadamente o tipo de mercados concretos que estamos a falar, que justificam esse tipo de intervenção. Ora bem, as intervenções podem ser das mais variadas formas. Eu dou um exemplo muito recente, que foi o facto do estabelecimento de cotas de música portuguesa em relação às rádios. Reparem que a justificação para isto tem a ver com o desenvolvimento da indústria portuguesa neste setor, provocou alguma polémica em termos de algumas das rádios, como sabem, mas há uma questão aqui fundamental, é que o espectro radioelétrico que está a ser utilizado neste momento pelas diferentes rádios em Portugal foi atribuído através de sistemas de concurso e, portanto, o Estado tem uma justificação, uma legitimidade para intervir neste setor, independentemente depois de intervir ou não da melhor forma, que obviamente não acontece noutros setores de atividade económica. Bem, quais são algumas das razões que levam a que economicamente o Estado intervenha? Bem, numa rede de cabo, por exemplo, é normal nós pensarmos, e isso acontece no caso português, embora não seja o melhor exemplo a cidade de Braga, visto como sabem, existem dois operadores de cabo nesta cidade, a TV Cabo e a Braga mas se calhar não é por acaso, como vocês verificam, que normalmente numa rua em que está a Bragatel não está a TV Cabo. Ou seja, há condições que normalmente em termos económicos se chama de monopólio natural. Ou seja, dificilmente pode haver dois operadores a atuar no mesmo espaço geográfico. E, portanto, a intervenção, por exemplo, em termos de regulação do Estado neste setor tem a ver exatamente com as características do próprio mercado. Mas pode também haver outras razões. Não só no setor dos mídias, mas também no setor das telecomunicações, provavelmente não haveria. Portanto, cobertura em termos televisivos em algumas regiões do país, assim como dos próprios telemóveis, se não fosse obrigatório, quando foram atribuídas as licenças através de concurso público, a cobrir a totalidade ou praticamente a totalidade do território nacional. E, portanto, muitas vezes, por razões que habitualmente a economia se chama de externalidades, os concursos públicos ou a forma de regulação do mercado é quase imprescindível. Não é por acaso, e vamos falar isso também a seguir, no caso do mercado de telecomunicações também há uma entidade reguladora específica para esse setor. Provavelmente teríamos vantagem, que referi aqui hoje de manhã com o professor Ricardo, em tentar integrar uma lógica de regulação comum, e eu depois vou tentar discutir um pouco porque é que isso faz sentido. Bom, depois há outras razões, como a falta de frequências disponíveis, a proteção do direito ao acesso à informação, questões ligadas à própria identidade nacional e valores culturais, até à própria questão de ter uma indústria nacional, e nomeadamente uma indústria de conteúdos nacional, que não é indiferente em diferentes países europeus e que eu acho que devia ser um fator também de reflexão aqui,